13 heróis estavam reunidos à frente de seu desafio final, a então chamada Torre do Demônio, a principal base dos invasores da Terra. Li Gon, nosso personagem principal, era o mais forte de todos, e mesmo tendo ouvido a profecia de que ele morreria na torre, ele não se preocupa, afinal não tinha medo de morrer. 13 pessoas entraram, mas apenas 12 saíram. Em uma conferência de imprensa feita às pressas, esse foi o relato de um dos heróis, o 13º. Pessoalmente escolheu morrer na batalha com o olho vermelho, ele se sacrificou por nós. E quando a plateia começava a ficar desesperada pela perda do mais forte, o herói disse o seguinte: não temam, nós encontraremos a terra restante. Não deixaremos a morte dele ter sido em vão e vamos aniquilar cada um dos inimigos restantes. Nós 12 que sobramos vamos seguir os passos dele, por favor tenham fé em nós. E foram essas exatas palavras que acenderam a última chama de esperança no coração da humanidade. Mas, e se houvesse uma outra versão dessa história? E se algo estivesse sendo omitido do público? E se na verdade tudo o que foi dito era mentira? Bom, eu acho melhor a gente conhecer o outro lado da história, digamos que a parte omitida do público. Essas são as exatas palavras que Li Gon, nosso protagonista e o 13º herói, o mais forte da humanidade, proferiu na batalha com o olho vermelho. É verdade que vencemos, e é verdade que eu morri, mas tem uma coisa que as pessoas não sabiam: eu não me sacrifiquei, eu fui traído. Dentre os 12 companheiros na expedição para lutar contra o olho vermelho, um traidor me fez cair em uma armadilha, e foi assim que eu morri. Mas eu retornei, não sei quem é o traidor, mas eu irei te encontrar, e por fim, te matar. Em uma cidade totalmente devastada, estavam 2 jovens correndo desesperados de calamidades de rank alto, até que eles ficaram encurralados pelos monstros, mas do nada surge uma forte luz vindo da Torre do Diabo. Os 2 jovens ficaram boquiabertos com o que estavam presenciando. Um humano estava saindo da torre que tinha acabado de explodir. Esse humano parecia estar muito puto com alguma coisa, e emanando uma tremenda energia ele fala que iria matar todos eles. Alguns segundos depois, lá estava ele, socando as calamidades sem esforço algum. Os 2 jovens simplesmente gelaram ao presenciar aquele momento bizarro, mas de repente Li Gon olha para eles e num instante desaparece da vista dos jovens e reaparece atrás deles. Eles suplicam para que Li Gon lhes deixe viver, mas quando ele reparou que não tinha sobrado nenhum monstro, ele decide parar os ataques. Pelo menos era o que ele pensava, pois do nada surge uma enorme sombra no local. Os 2 jovens paralisaram de tanto medo, e ao virar-se, Li Gon repara que o monstro era na verdade o chefe dos lobos que tinham atacado. Os jovens falam para Li Gon que ele precisava correr, mas Li Gon nem tremeu, em vez disso sorriu, e então o enorme lobo liberou uma enorme quantidade de energia pela boca. Os 2 jovens pensaram que esse seria o fim deles, mas alguns segundos depois repararam que ainda estavam vivos, e olharam para Li Gon que permanecia em pé e sem nenhum arranhão, mesmo após ter tomado o ataque direto. Li Gon sorri, e fala que se o lobo era somente um vira-lata imundo, que era para ele ficar sentado, e assim ele derrota a enorme besta com apenas um soco. Após ter derrotado o chefe dos lobos, Li Gon se vira para os jovens e fala que eles iriam comprar comida e roupa para ele. Mais tarde lá estava Li Gon, enchendo a pança. Os 2 garotos já estavam indo para o além quando viram as contas. Li Gon havia gastado 10.000 reais só para comer, e para surpresa deles Li Gon ainda queria mais. Mais tarde um dos garotos pergunta para Li Gon se ele era um discípulo de algum capitão divino, e o que ele estava fazendo na torre. Li Gon responde que ele somente saiu da torre e que acabou ali com os 2 garotos. Ele fala para o garoto esquecer aquilo e que tinha uma pergunta para lhe fazer. Li Gon pergunta qual era a verdadeira identidade do garoto, pois percebeu que ele não era alguém normal e que fluía poder mágico do corpo dele. O outro garoto se intromete na conversa e fala que era óbvio pois ele era um discípulo, e pergunta se Li Gon também era um discípulo que despertou pelas bênçãos de Deus. Li Gon responde, falando que os deuses eram uns merdas e que jamais serviria àqueles desgraçados. De repente Li Gon se espanta com alguma coisa que viu na colher. Ele pergunta se alguém tinha um espelho, e quando finalmente encontra um, ele fica maravilhado com a super regeneração que seu corpo teve. E só nessa hora que ele reparou que seu braço que tinha amputado na torre tinha voltado, mas de repente um símbolo de serpente aparece em seu braço. Ele sente uma tremenda dor, e aparecem várias janelas de status falando que ele havia vivenciado a morte, e que ele obteve uma conquista impossível,
seus status antigos seriam passados para o novo corpo, e que as conquistas da torre iriam ser convertidas em XP, e que ele havia obtido uma habilidade divina chamada Força de Ophiuchus. Apesar da dor, ele se acalma e fecha os olhos, e quando voltou a abrir ele se deparou com uma enorme serpente, e após fazer contato com ela, uma enorme luz surgiu no cosmos, mas aí ele acordou, no chão e perplexo com o que tinha acontecido. Os dois garotos perguntam se estava tudo bem com ele. Ligon pergunta se eles não tinham visto uma cobra ali. Um dos garotos responde que não, e que Ligon tirou suas roupas e correu para o espelho, e depois ele agarrou seu punho e começou a gritar do nada. Saindo dali, no local onde a torre tinha colapsado e onde Ligon tinha derrotado os lobos, estavam reunidas centenas de pessoas, sendo algumas parte da polícia e alguns jornalistas. Duas pessoas que estavam conversando sobre o ocorrido disseram que se o mundo soubesse daquilo, ele iria enlouquecer, e pensaram que aquilo tinha sido o trabalho dos seguidores de Ligon, ou dos discípulos que o odiavam, mas, quando viram as calamidades que tinham sido derrotadas, viram que sua suposição era tola, visto que até mesmo um santo teria dificuldade para as derrotar, e foi aí que um deles pensou que aquilo tinha sido obra de Ligon, que ele tinha voltado e destruído aquele local. Um pouco longe dali, santo da constelação de Ares, Yang Wei, estava enfrentando uma enorme conferência de imprensa, mas ele somente disse que não tinha nada a comentar e vazou dali. Já no seu carro, ele estava muitíssimo irritado, mas depois se acalmou quando lembrou que na torre a maioria dos monstros era de classe preta, ou seja, o nível de poder dos monstros era gigantesco. Mas que se caso ele tivesse voltado, tudo estaria acabado. No aeroporto da cidade, uma das 12 constelações, ou 12 santos, tinha chegado. Seu nome era Hugo Ottes. Ele pergunta a um dos guarda-costas onde se encontrava o primeiro-ministro e foi-lhe dito que ele estava na sua residência esperando pelo santo recém-chegado. Durante a viagem para a residência do primeiro-ministro, Hugo recebe uma chamada em seu telefone. Ele supõe que eram uns jornalistas chatos que o queriam entrevistar e por isso ignora. Mas aí ele se lembra de 20 anos atrás, onde ele tinha avisado a Ligon que ele ia morrer na torre, e se lembra que Ligon havia lhe pedido para lutar do lado de fora da torre, e quando o Olho Vermelho foi derrotado, ele entrou na torre com esperanças de ver seu amigo vivo, mas ao invés disso, ele encontrou apenas os outros 11 santos dando risada. Após a torre, todos eles ganharam poder e territórios, mas mesmo assim ele não acreditava na morte de seu amigo, e pediu diversas vezes para irem procurar por ele, mas todos os pedidos foram negados. Voltando para o presente, Hugo recebe uma chamada do primeiro-ministro. O ministro lhe pergunta se ele já sabia das notícias recentes. Hugo fala para o primeiro-ministro lhe desculpar, pois ele não ia procurar Ligon mesmo que pedissem, pois ele tinha morrido 20 anos atrás na torre, e que o que aconteceu na torre provavelmente foi por causa dos seguidores dele. O primeiro-ministro falou que Hugo não tinha entendido nada. E explica que o governo da Coreia do Sul divulgou notícias de que a linha direta exclusiva do Ligon tinha recebido uma ligação. Hugo entra em pânico e fala para o motorista parar o carro. Ele supõe que se aquilo fosse verdade, a chamada que ele tinha recebido antes era de seu ex-companheiro, Ligon. Ele abre a caixa de mensagens e encontra um áudio de Ligon, em que ele dizia que ia o encontrar e o matar. De repente, Hugo grita para o motorista virar o carro pois ele ia voltar para o aeroporto. Voltando para nosso protagonista, Ligon estava com um sorriso malicioso, e fala que Hugo tinha crescido bastante, para estar ignorando suas ligações. Um dos jovens perguntam a Ligon para quem ele estava ligando, mas não obteve nenhuma resposta, pois Ligon estava muito entretido com o celular, e os três ficam falando sobre os avanços tecnológicos dessa época, o que era bem interessante para Ligon, já que ele tinha ficado preso na torre durante 20 anos. De repente, ele sente uma energia no espaço onde se encontrava, e aparece uma janela falando que eles estavam sendo observados. Ele se levanta e fala que ia tomar um pouco de ar. E quando ele saiu na rua, ele encontrou os chamados avatares, os lacaios do santuário de Ares. De seguida, aparecem 3 janelas falando que os avatares criaram uma barreira em volta de Ligon, e que ele devia fazer um tributo a eles. Ligon fica muito irritado, e quando ele ia partir para a porrada, ele ouviu um casal que estava passando na rua falar mal dele. Os 2 garotos os reconheceram através de um medalhão que estava em seus peitos, e falaram que eles eram do Santuário de Gêmeos. O homem barrigudo começa a encarar Ligon, e fuma bem na cara dele,
Ele começa a falar um monte de bosta e fala pra Li-gon se afastar. A mulher fala pro homem parar, senão Li-gon ia se borrar todo. Ele escuta ela e deixa Li-gon quieto, mas como último insulto ele o chama de vadiazinha. E continuam seu caminho falando mal de Li-gon. Quando um dos jovens parabeniza Li-gon por ter se segurado perante aqueles insultos, nosso protagonista grita bem alto e chama o casal de bunda mole e de arrombados de merda. O que aconteceu a seguir, infelizmente vai ficar para um próximo vídeo. Se você chegou até aqui e gostou, por favor se inscreva e deixe o like. Valeu!